Boa noite a todas, boa noite a todos. Vou usar esse início para testar. Acredito que estamos bem de infraestrutura. Acho que o meu microfone está funcionando. Estamos entrando, a nossa aula vai durar 40 minutos, de 30 a 40 minutos, e temos algumas pessoas que entrarão ao vivo. Então, já temos alguns convidados que eu estou colocando na sala. Então, pronto. Opa, seu Pedro, se puder gentilmente colocar no mudo. Ótimo, estamos começando todos na hora exata. Vocês enxergam a minha tela, gente? Vocês me escutam perfeitamente? Cliente está conosco, mas estou com o microfone aqui, estou com um celular como câmera e estou gravando. Conforme eu falei com vocês, eu estou gravando para a gente usar parte dessa aula no nosso canal de educação, e para que vocês mesmos também tenham acesso, possam compartilhar. Mas a gente tem 40 minutos de aula de expectativa. Eu vou aprovando enquanto isso, estou com o meu computador aqui, vou aprovando. E vamos começar, gente. Então, quando a gente fala de aula gratuita, a aula ela tem que estar composta numa matéria. Por gentileza, gente, se surgir alguma coisa, vocês me pontuem, vocês podem falar, vocês podem aparecer no vídeo, interagir, seja via chat, seja via o próprio vídeo, tá? Essa troca é rica entre nós. Mas quando a gente fala de aula, diferentemente de uma palestra ou diferentemente de um bate-papo, a aula ela... Oi, Pedro. Não, pode continuar, desculpa. Não tem problema. Se puder colocar gentilmente no mudo, boa. Vamos lá. Então, quando a gente fala de aula, pessoal, a gente está falando de uma matéria. Uma aula tem que estar composta dentro de uma matéria. E a aula tem que ter um objetivo de transmitir um conhecimento específico. A matéria que a gente vai falar hoje é finanças comportamentais. Vou explicar um pouco melhor para vocês sobre isso. E o objetivo que a gente tem nessa aula é transmitir a informação de como o comportamento, como muitas vezes vieses comportamentais atrapalham o nosso processo de investimento. Então, um pano de fundo, apesar de a gente falar nesse clima natalino sobre uma passagem de um trecho bíblico, a gente não pode perder de vista que estamos em uma aula de finanças corporativas, tá? Mas eu me desafio a trazer o conhecimento da Bíblia Sagrada para o nosso dia a dia. Então, vamos lá, gente. Qual que é o principal ponto inicial quando a gente fala sobre finanças ou sobre mercado financeiro ou uma economia de mercado que é que a gente vive? Existe um desequilíbrio entre uma empresa, um estado que possui excesso de capital, excesso de dinheiro, e na contrapartida, pessoas, empresas e estados que necessitam de dinheiro. Essa é a principal, vamos dizer assim, isso é a economia de mercado. E o mercado financeiro vem para servir como ferramenta de equilíbrio entre esses dois entes, entre o superavitário e o deficitário. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, vamos resumir aqui, mercado financeiro. Perdão, economia de mercado. Essa aula nossa de finanças comportamentais, ela é uma aula que está inserida num curso de economia, tá, gente? Então, vamos lá. Uma economia de mercado é caracterizada por um superavitário
superavitário versus em contrapartida a um deficitário. Quem é esse deficitário? Empresas, pessoas, estados e etc. E para que eles precisam disso? Para investir neles mesmos. Investir no sentido de negócio, tá? Investir no negócio. Criar empresa. Abrir uma empresa nova, tipo, abrir um novo negócio, vamos dizer assim. E consumo, do ponto de vista de pessoas. Certo? As pessoas pegam crédito também para consumir. E a gente vai falar sobre isso também. O pessoal está entrando na reunião, acabei de aprovar. Portanto, alguém que, ao longo do tempo, conseguiu, através do seu negócio, do seu trabalho, dos seus resultados, economizar dinheiro, vai emprestar para alguém. Simples como isso. O cara não deixa as paradas. Isso aqui ele vai emprestar para alguém. E qual é a principal ferramenta de equilíbrio desse mercado? A principal ferramenta de equilíbrio desse mercado chama-se mercado financeiro. É o mercado financeiro. Então, ele, apesar de a gente a gente não ter compreensão muito clara, a gente imagina que tem alguém que muitas vezes imagina que é só a bolsa de valores, ou é só banco, ou é só gente que opera nisso. Não. O mercado financeiro é um grandíssimo mercado, composto por bancos, composto por empresas, estados e pessoas físicas, onde quem tem um pouquinho empresta para quem está precisando. Então, a gente entende de uma forma muito simples o que é o mercado financeiro. E esse mercado financeiro, a gente já vai avançando na nossa aula, esse mercado financeiro, ele foi baseado, estruturado numa premissa. Na premissa dos mercados racionais. Racionais. Isso é fundamental, pessoal. Isso aqui a gente está chegando próximo do que a gente vai falar na aula de hoje. O que é a premissa dos mercados racionais? Tudo que você procura de finanças corporativas, de matéria, de economia em si, ela está baseada nesse fundamento. O que esse fundamento diz? Todos os agentes do mercado, eles têm a mesma informação. Eles têm acesso às mesmas informações. De uma forma ou outra. Agora que a gente tem um WhatsApp, a gente consegue entender bem como isso funciona. Mas na época que eu estudava, eu tinha dificuldade de compreender isso. Mas ele é baseado nisso. E todos os agentes buscam maximizar a rentabilidade. Ou seja, quem está emprestando vai buscar a melhor taxa de retorno, a melhor taxa pelo seu dinheiro, e quem está pegando emprestado vai simplesmente buscar a melhor taxa pelo empréstimo. É em cima dessas duas premissas. Primeira, que o mercado todos os agentes em conjunto, tá, gente? Não significa que cada um dos agentes saiba tudo o que está acontecendo. O que ele quer dizer é que todos os agentes dentro do mercado têm acesso a todas as informações disponíveis para aquelas operações. E, além disso, todos que estão ali buscam maximização do valor, ou seja, aumentar a rentabilidade. Essas são as duas grandes premissas e o mercado, como um todo, se estruturou nisso durante 100 anos, 150 anos. A gente caminha e chega no ano de 2008.
Por favor, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver ruim, se tiver alguma informação, vocês me falem. Só me digam uma coisa, tá, a imagem e o som tá chegando direitinho para vocês? Pode escrever, se for o caso. Vamos ver. Ok, perfeito. Então, a gente caminha nesse modelo e chega no ano de 2008. O que acontece em 2008? Bum! Explodiu. Explodiu a bolha imobiliária, dos Estados Unidos. Quem é da minha idade, quem está para lá dos 35, pode lembrar muito bem dessa época, que foi um caos. Foi um caos. E eu trago para vocês, gente, eu trago a minha experiência própria, tá? Só um minutinho, deixa eu confirmar uma coisa. Tá gravando certinho. Uma experiência minha própria, gente. Eu trabalhava no Banco Citibank, em São Paulo, na área de planejamento de atendimento a clientes. Era do varejo, mas eu estava no Citibank. E o Citigroup, era o ápice, o centro da crise global com a Bolsa de 2008. E eu me lembro claramente, gente, dia 14 de setembro de 2008, foi o dia, se eu errar, pode ser por alguns dias aí, tá? Mas foi nesse dia, pela minha lembrança aqui agora, que o Lehman Brothers quebrou. O Lehman Brothers, para a gente ter uma ideia, é como seria a Caixa Econômica Federal do Brasil, do ponto de vista de financiamento habitacional. E lá a crise foi muito concentrada no mortgage, né? Carol está entrando. A crise foi muito concentrada no problema dos financiamentos habitacionais, né? Das hipotecas habitacionais. E eu lembro, nesse momento que estourou a bolha imobiliária em 2008, eu estava no Citi, dia 14 de setembro, à tarde, deu pepino, estourou o Lehman Brothers, estava assim, uma catástrofe. E eu estava trabalhando até mais tarde, quando deu 8 horas da noite, eu recebi a mensagem do Vikram Pandit, que era o presidente, todos os colaboradores do Citi no mundo receberam a mensagem do Vikram Pandit lá dos Estados Unidos, dizendo que o Citibank tinha comprado o Banco Wachovia. É um banco de varejo americano bastante grande, assim, bastante popular nos Estados Unidos. Principalmente sul dos Estados Unidos. E eu falei, poxa vida, oi, Carol, seja bem-vinda. O banco Wachovia era um banco potente, a gente sabia disso. E anunciou a compra do banco. Eu falei, nossa, que bagunça, mas beleza, né? E veio o anúncio dizendo que com um tom bom, sabe? Aquele tom para acalmar o mercado, etc. Eu fui para casa e assisti o Jornal da Globo. Cheguei em casa muito tarde. Fui assistir o Jornal da Globo e era tudo sobre a quebra do Lehman Brothers. E no Jornal da Globo estava falando que o Wachovia foi comprado pelo Bank of America. Naquela hora eu falei assim, fudeu. Se os caras não sabem o que está acontecendo, é porque o negócio é muito grave, muito grave. E de fato foi gravíssimo. O mercado de crédito global cessou. Por quê? E aí a gente chega aqui, gente. Acreditando no mito dos mercados racionais, ao longo do tempo, o mercado financeiro norte-americano foi cada vez menos regulamentado. Por quê? Porque eles estavam sobre essa ótica. Olha, para que regulamentar uma coisa se o mercado ele é perfeito? Deixa o mercado se ajusta. E pode ficar tranquilo, ninguém vai fazer loucura, porque está todo mundo buscando maximizar. As duas pontas se equilibram. Então, com o passar do tempo dessa compreensão, foi crescendo os produtos derivados do normal. E o que é o derivado normal? Existe um ativo e você cria produtos a partir dele.
produtos futuro, opções, mercado a termo, enfim. Mas foram sendo criados derivativos, e em cima dos derivativos você foram criando mais produtos financeiros, por exemplo, um seguro em cima dele. Ou seja, criou-se uma ideia de mercado de operações perfeitas, que não falhariam nunca. E essa possibilidade de criar operações perfeitas que não falhariam nunca foi estimulando as empresas a alavancarem os bancos a se alavancarem absurdamente. E, por exemplo, a gente tem o Acordo de Varsóvia diz que os bancos podem alavancar 10 vezes. Ou seja, se você emprestou R$1 para o banco, ele pode emprestar R$10. Vamos falar assim. Você empresta R$1, você pega R$1 emprestado, você pode emprestar até de 10 a 11 reais. Tinha banco que estava emprestando 35, 36, 37 vezes o nível de alavancagem, baseado em operações estruturadas, derivativos. E aí, quando a base, que é o mercado imobiliário americano, parou de crescer, enfim, explodiu. Então, assim, tudo isso ruiu. Ou seja, os bancos tinham uma série de derivativos, ou seja, papéis absolutamente podres, não serviam para nada. E estava tudo fodido. Daí que acontece, o governo americano reuniu todos eles na mesa. Se vocês quiserem, fica uma dica de filme. Nossa, esqueci o nome do filme, depois eu mando para vocês. Mas de livro fica a dica, O Mito dos Mercados Racionais, fantástico livro. Mas quando ficou esse monte de lixo, o governo americano falou o seguinte: então beleza, eu assumo isso. E ele assumiu esse passivo para acalmar o mercado, de novo destravar a ideia dos créditos e, enfim, estatizou os bancos por um período. Pegando tudo isso. Ou seja, todo mundo pagou o pato. Mas por que eu contei toda essa história da bolha dos Estados Unidos de 2008? Para quê? Para falar sobre o que a gente vem falar aqui hoje. A partir de 2008, veio à tona as finanças comportamentais. E eu preciso acelerar, porque senão uns 40 minutos não vai dar certo. Essas finanças comportamentais, elas vêm atuar onde? Que a gente chama de vieses cognitivos. Que nome é esse? Porra, o que significa esse troço? Viés que socorro, vou desligar. Não desligue. Continue aí. Vieses cognitivos significam erros humanos. Ou seja, aquelas decisões que nós tomamos que não são racionalmente as mais corretas. Não são racionalmente as mais certas. Esses erros humanos começaram a fazer sentido, mais sentido. E esse finanças comportamentais, gente, vem lá dos anos 80. Se tem ali que começou a estudar isso. Como que as pessoas tomam decisão, os viés, etc. Mas, basicamente, quando vem em 2008, falaram assim, puta merda, isso aqui não faz muito sentido. Não faz muito sentido porque não deu certo. Por que não deu certo? Porque humanos cometem erros. E esses erros, às vezes, são erros do ponto de vista... errei, fui escrever alguma coisa, errei. E tem do ponto de vista neurolinguístico. Cérebro. Nosso cérebro ele quer economizar tempo, ele quer economizar energia, então ele toma atalhos. Esses atalhos podem levar para decisões erradas. E está aí o X da questão. As finanças comportamentais, a gente fala sobre isso, e é sobre isso que vocês vão falar hoje, certo? Então, vamos lá, deixa eu ver se tem alguma notícia no chat. Beleza, ok, não tem nada no chat, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Então, chegamos nos erros humanos, ok? Que as finanças comportamentais trabalham. Mas, peraí, para ter erro humano, você precisa ter um acerto. E agora a gente começa a falar de pessoas, vamos entrar no campo de psicologia. Para eu ter um erro, eu preciso ter um acerto. E quem de nós, vocês, não sei vocês, mas eu já parei.
Mas quantos de nós já não paramos para falar assim, o que estamos fazendo aqui? Para que eu vim para cá? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu objetivo? E nessa pergunta tem alguma coisa muito forte de o que é o certo? O que é o certo a fazer? E onde essas respostas estão? E, primeiro, essa pergunta é uma pergunta que vem lá do nosso íntimo, lá do nosso âmago. E não está aí. A gente está no nosso dia a dia para aprender o que a gente faz, sabe? Matemática, português, ciência, geografia, administração, engenharia, medicina, etc. Isso a gente aprende. Agora, o que é o nosso propósito? O que é o propósito do ser humano? Isso a gente não aprende. E da onde vem a inspiração? Da onde vem, de uma forma simbólica, por linguagem simbólica, da onde vem indicações de nosso propósito? Dos textos sagrados, de uma terapia com a sua psicóloga ou seu psicanalista, de um encontro com um amigo, de um olhar com a criança, de uma observação da natureza, e também dos textos sagrados, da Bíblia para os cristãos, do Torá para os judeus, do Alcorão para o pessoal do Islã, da Mapada para os budistas, o Bhagavad Gita para os hindus, os livros de Confúcio para os chineses confucionistas, enfim. De alguma forma, todos esses textos, eles vêm trazer respostas ou caminhos para essas perguntas internas. Então, por isso que eu fiz essa conexão, utilizando esse momento de Natal, esse clima natalino, que Jesus, um dos grandes líderes do mundo, o que Jesus quis dizer quando falou de propósito? E lembre-se, é sempre uma linguagem simbólica. E eu vou tratar uma interpretação que eu trouxe de um psicólogo, tá, gente? Estou parecendo um pastor, lá vou eu com uma Bíblia sagrada. Mas não é, não. A gente está falando de finanças, como eu falei para vocês antes. Mas eu vou falar um trecho super importante, que é o cerne da nossa aula de hoje, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Está nos 4 evangelhos. Eu vou falar do evangelho de Mateus, Mateus 14. Vamos lá. A primeira multiplicação dos pães. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindo de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, e já está ficando tarde. Mas as multidões... Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Aqui a chave, hein? Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimentos para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui, a chave principal está nesse diálogo de Jesus com os discípulos. Os discípulos preocupados, está aqui, ó. Mande as multidões embora para que eles possam ir aos povoados comprar comida. Deixa lá, deixa eles irem. E nós comemos o nosso aqui. E Jesus disse: providenciem vocês mesmos alimentos para elas. Aqui está a chave. Na minha opinião, eu acreditei nesse psicólogo que fez essa aula, que eu estou copiando a aula dele, tá, gente? Só que eu estou adaptando para o mundo financeiro. Qual o recado? É a entrega nossa em direção ao outro. O símbolo é o pão e o peixe, mas nós podemos falar que
há, de um lado, uma multidão que precisa de algo, e há, de outro lado, alguém que pode dar alguma coisa. E quando você fala de pão, no mesmo trecho do texto sagrado, fala sobre nem só de pão vive o homem. Então, muitas vezes, pode ser aqui uma palavra, uma ação, um gesto, mas um gesto seu em direção ao outro. Esse que é o X da questão. Jesus diz, não é para ti, não é espere em vir, vá você ao outro. Então, essa entrega ao outro é quando a gente entende qual que é o meu propósito. Eu faço tanta coisa errada. Lembra os erros cognitivos? Então, quando vem aquela vozinha interna e fala assim, mas o que é o meu propósito? O propósito é a entrega ao outro. É a entrega ao outro. É o seguir em direção ao outro. É o pensar no... E aí, quando a gente compreende isso, a gente consegue trazer com mais clareza a ideia do erro cognitivo. Vamos lá. Quantas vezes vocês devem estar no Instagram e recebem umas coisas super engraçadas, mas que dizem muito sobre nós? Sexta-feira, aquela mensagenzinha do Instagram. Uhul, chegou a hora, agora é o dia, aquela alegria, euforia, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou pensar em mim, agora eu vou fazer as coisas para mim, agora eu vou querer as coisas para mim, e vou consumir, e vou beber, e vou churrasquear, e etc. E na contrapartida vem um meme na segunda-feira dizendo: puta, que saco, que chato, lá vamos nós de novo na lenga-lenga. Está aí o erro cognitivo. Está aí o erro de não compreender. Porque estamos aqui para o próximo, segundo os textos sagrados, gente. Não sou eu que estou falando, está aí. E, se vocês quiserem que a gente faça uma aula sobre o Dhammapada, sobre o Bhagavad Gita, eu pego um trechinho, vai estar a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você for falar, sentar num divã de um psicólogo, vai ser a mesma coisa. É pensar no outro. É para o outro. É por isso que a gente está aqui. Não é à toa que chama-se universo, unidade. É único, é um para o outro, a gente vai para o outro. Então, quando a gente compreende esse erro, conforme falamos aqui, nós conseguimos primeiro ressignificar grande parte do trabalho. Ou seja, nós vivemos uma economia de mercado, num mundo capitalista, onde há uma troca. A troca da sua força de vontade em contrapartida por satisfação, por uma série de coisas, mas também uma grana. Você recebe dinheiro por isso, porque todas as nossas relações são baseadas na grana. A grana é a moeda de troca. É por isso que ela existe, para equilibrar, porque, se eu fosse um sapateiro e você cabeleireiro, como é que a gente vai equilibrar? Eu te dou um sapato enquanto você... Quantos sapatos você precisa, quantos chinelos você precisa para cortar meu cabelo? Da minha filha. Então, a grana veio para isso, para normatizar essa troca. Mas é uma troca de um para o outro, ok? Mas aí vem a grana, beleza. Daí, primeiro, quando você entende isso, você entende o caminho do certo, você fala assim, então beleza, então meu trabalho é isso, estou cumprindo meu propósito de vida, meu propósito de humano, de ser humano. Que está aí, estão dizendo isso, certo? Então, se eu estou cumprindo esse propósito, que bacana, então já dá uma ressignificada no trabalho. E o trabalho pode rodar mais, tal, e na sexta-feira você não precisa daquele desespero de sexta-feira, de sair correndo, sexta-feira, para consumir. Carro, preciso de casa num condomínio enorme, eu preciso de muita coisa, eu preciso viajar, eu preciso tirar foto, eu preciso. Você acaba compreendendo isso. Será que precisa mesmo? Então, você precisa, será que talvez não seja uma vida digna, confortável, com segurança, com liberdade? Sim, beleza, pode ser isso. E outra, a gente tem os nossos dons. Como é que a gente pode usar melhor nossos dons? A gente consegue usar melhor nossos dons quando a gente tem tempo disponível para fazer isso. E, gente, tempo é o maior patrimônio que existe. Não tem jeito. No mundo que a gente vive, você só pode ter tempo quando você compra tempo.
Como assim, Torquato, você compra tempo? Quando você quer tempo para você fazer suas coisas, você precisa pagar essa vida que a gente falou aqui, digna. Você precisa pagar a escola do filho. A gente precisa pagar uma viagem. A gente precisa, não é ostentação. Não é uma necessidade de consumir, como a gente falou anteriormente. Mas é uma vida digna. E você precisa pagar isso. Nada de graça. There is no free lunch. E como eu compro isso? Se eu conseguir acumular uma grana, eu consigo que essa grana trabalhe para mim. Tenho 10 minutos, gente, para acabar a nossa querida aula. Então, eu tenho que comprar esse tempo. Então, se eu tomo uma decisão, olha que bacana, se eu tomo uma decisão se eu entendi o recado dado por Jesus nesse caminho aqui, e não preciso tanto disso, eu preciso pensar no próximo, eu vou resignificar meu trabalho, eu vou investir na minha educação, vou investir em um monte de coisa. Beleza. Não preciso gastar, não preciso desse desespero todo para mim mesmo, porque importa é o próximo. Então, beleza. Com certeza vai ter sobra de grana. Com certeza vai ter sobra de grana. E aí, quando a gente fala da sobra de grana, a gente chega no principal da nossa aula. A gente chega no mercado. Se sobrou grana, você partiu. Lembra que a gente tinha uma mesa aqui, ó? Vocês estão me vendo? Estão me vendo. Tinha uma mesa aqui onde tinha os investidores, é pouquinho. E você tem aqui, ó, todo mundo precisa. Um monte, um zilhão de pessoas. A partir do momento que você faz esse caminho, que não é nada de outro, está sendo dito pelo Jesus aqui, Jesus de Nazaré. A partir do momento que você faz esse caminho, você sai dessa multidão e você vem para cá. Opa! Você saiu dessa multidão e você veio para cá, você fala assim, então beleza. Então, a ideia continua a mesma, não muda. A lógica é a mesma. Mas para que eu vou juntar essa grana? É para mim? É para eu acumular? É para eu ter mais dinheiro? Não, você já entendeu a dinâmica. O negócio nosso é servir, o negócio nosso é trabalhar, o negócio nosso é fazer o nosso melhor. A grana é consequência. E vai vir muita grana, velho. Vai vir muita grana. Como você faz? Você devolve essa grana. Você dá essa grana para as pessoas? Não, você empresta para as empresas, para os bancos, para os governos. Para quê? Para que eles sigam o propósito deles, que é nos dar emprego. Porque assim, para que existe a poupança? Aí a gente começa a entender. Para que existe a poupança? Todo produto financeiro, gente, todo produto financeiro existe para um propósito. Portanto, a poupança não é a única coisa que não serve para nada é você pegar seu dinheiro e deixar debaixo do colchão. Ele ficou parado ali. Mas se ele entrou no mercado financeiro, ele vai trabalhar para o mundo. Então, assim, na hora que você põe seu dinheiro na poupança, dando um exemplo, você está investindo no mercado imobiliário. A poupança serve para financiar habitações populares, principalmente, tá? Tem um cunho social muito relevante. Mas, tem 1 trilhão na poupança. Será que não dá, não tem jeito. Ou você vai lá, muita gente vai comprar um lotezinho, comprar um apartamento, comprar uma casa, vou construir. Não é investimento, na minha opinião, mas depois a gente fala sobre isso. Mais alguma coisa no imobiliário, pensando em mim, pensando para mim. Na hora que eu pego essa grana e compro um CRA da JBS, certificado de recebível agrícola da JBS, você está financiando a JBS a expandir suas operações. Você acompanha a JBS, que tem feito um trabalho de minimizar os pastos em área amazônica. Ou seja, é uma empresa socialmente responsável, que entende a responsabilidade dela, o papel social dela, e você está emprestando dinheiro para ela. E ela está te pagando muito bem por isso. Ou seja, você põe o dinheiro no mercado. Daí o dinheiro vem. Olha, ele voltou para você. Daí voltou bem, voltou mais. Você devolve. Para o banco. Daí você manda para um banco. Você compra um CDB. Novamente, um certificado de depósito bancário. O banco pega esse dinheiro, te entrega um certificado, recebe seu dinheiro e empresta para esse povo.
Ué, nem todos entenderam o recado de Jesus de Nazaré. Muita gente precisa consumir, então tá bom. Se eles precisam, vamos dar a graninha para eles. Fazer o quê? Ou financiamento de um automóvel para fazer um Uber. Poxa, olha como a coisa funciona. Daí volta para você, daí voltou para ti. Voltou um baita de um rendimento. Daí você devolve, você compra o título do público do governo, que serve para pagar também projetos sociais. Daí volta para você. Olha como a coisa muda. E aí você fala, poxa, é para eu ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Não. Você está fazendo o seu papel, você está fazendo o seu propósito, que é por todos. É cada um por si. Não é cada um por si. É todos por todos. Então, estou chegando ao fim da nossa aula. Comecei a nossa aula falando sobre mercado financeiro, passamos pelo trecho da Bíblia Sagrada, falamos sobre vieses comportamentais, mas para trazer de fato o propósito do mercado financeiro. Um mercado financeiro robusto, gente, é uma sociedade próspera. É onde as pessoas mais emprestam. Nos Estados Unidos, toda a reserva americana, nossa, olha, eu posso falar assim, 80% está na Bolsa de Valores. Os americanos colocam, eu não sei se é pela Bíblia Sagrada, não sei, mas eles têm essa característica. E olha a prosperidade deles. Então, por quê? Porque eles entregam, é pelo outro. E quando põe pelo outro, volta para a gente. CIMED, eu estou em Pouso Alegre. Se a CIMED abre o capital e investe na CIMED, ela cresce, ela investe em novas linhas, ela tem mais lucro, ela reinveste em si. E quem sabe não é uma empregadora para minha filha, quando minha filha estiver no estágio daqui a 10, 15 anos. Então, eu entreguei. Ah, mas e o risco dela quebrar? É o risco. É do jogo. Minha filha, para finalizar, quando chega da escola limpa, eu falo assim, filha, hoje o dia para mim não foi muito bom para você, não. Chegou limpa, se bem que ela nunca chega limpa, tá? Mas quando ela chega bem suja, eu falo, esse dia valeu a pena. E um dia desses ela chegou para mim e falou, papai, olha aqui, rapidinho. Olha meu joelho ralado. Doeu, pai, chorei. Mas olha que legal. Falei, esse dia foi ótimo. Esse dia que você caiu, ralou seu joelho, foi maravilhoso. Porque você viveu, você se arriscou e você caiu. Mas se levantou. Então, há risco no mercado? Claro que há risco no mercado. O mercado segue leis naturais, leis da natureza. Não falamos de ciclo aqui, ó. Ele segue uma lei natural de ciclicidade. E ele também segue uma lei natural de cair e levantar, cair e levantar. Então, há risco em viver, há risco em investir, e pensem muito bem. Busquem esse propósito. Seja qual caminho for, busque entender o propósito nosso. Porque a gente não precisa de tudo isso, não precisa de todo esse consumo, não precisa de tudo. Não, a vida é boa, a vida é simples. E temos 2 minutos. Se tiver alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Eu espero que tenha sido de boa valia para vocês, às 8 horas da noite de uma quarta-feira. Fica o convite para as próximas aulas. Vou criar um curso de finanças comportamentais mais detalhado, com mais carga técnica de finanças comportamentais. Isso aqui foi um overview. E fico disponível para as dúvidas. Tem alguém que escreveu, achei. Obrigado mesmo, viu, gente? Achei perfeito. Putz, bacana. Obrigado pelo reconhecimento. Fico o convite, estou aqui em Pouso Alegre. Teve uma satisfação conhecer todos vocês. Vocês estão nas minhas redes sociais e vou compartilhar essa aula com vocês. Se vocês se acharem importante, pode eu fechar aqui. Se vocês acharem importante, fiquem à vontade para compartilhar com todos que vocês querem, porque eu sou assessor financeiro e isso que faz valer a pena, finanças comportamentais. Vim falar sobre CDB, sobre opções, eu sei falar, eu adoro, eu sou economista, sou financista, sou administrador, sei falar sobre isso, mas o que toca é o que a gente faz pelas pessoas. Tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima, espero vocês nas próximas, tá bom?